Olá pessoal, uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Reverendo Eliezer Carvalho, aqui no podcast Milagres. Estamos nesta oportunidade iniciando uma série de podcast com esse tema, que é um tema de suma importância para todos nós que vamos ouvir, vamos assistir, porque nós seremos edificados e as histórias de milagres que serão contadas aqui serão realmente de muita edificação, tá bem? Nós estamos com a participação da pastora Claudilena nesta noite para ser entrevistada e contar. Ela que tem diversos testemunhos de milagres e ela vai utilizar de alguns podcasts com uns 2 milagres que ela julgar ser mais necessário ela estar contando, tá bem? Boa noite, a paz do Senhor, pastora Claudilena. Boa noite, paz do Senhor, pessoal, paz do Senhor, pessoal aí da live, né, que está aí nos ouvindo, de longe, de perto. Nós vamos hoje, né, testemunhar algumas coisas, né, que Deus tem feito, porque na realidade, se formos contar tudo que Deus faz, a gente fica aqui até no outro dia, né? Mas para que sirva de edificação espiritual, para que acrescente a sua fé, quando nós ouvimos testemunhos, né, de que Deus ainda faz milagres. Deus operou no passado, opera no presente e vai continuar operando. De repente você precisa de um milagre, então você ouça hoje, né, esse podcast para que sirva de elevo espiritual para a sua vida e para acrescentar a sua fé. Muito bem, lembrando que nós estamos fazendo a transmissão do podcast pela rádio ADN Web. Forte abraço aos que estão já ligadinhos na rádio ADN Web. Também nós estamos fazendo uma transmissão direto pela nosso perfil Facebook da ADN e estaremos disponibilizando esse podcast pelo YouTube, na página do YouTube, canal do YouTube, Teologia Didática. Então, a partir desse momento, nós ganharmos tempo, sem delongas, nós vamos deixar a pastora Claudilena com esta liberdade para estar contando 2, 3 a 4 testemunhos de vitórias, de bênçãos. Ela vai historiar e vai contar como é que Deus agiu para a vitória ser alcançada e qual foi o milagre da parte de Deus. Então, à vontade, pastora Claudilena, tenha todo o tempo aí para se expressar. Muito bem. Bom, vamos começar falando, né, do meu filho, do Eliezer Júnior, que esse aí é um grande milagre. A gente vê ele hoje andando, ter crescido, ter casado, né, e não tomar tipo morfina, remédio algum assim. Por quê? Quando ele tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, ele chegou em casa mancando e eu achei que ele tivesse de repente caído no muro, brincado com o mercado, alguma coisa assim. Mas aí levamos ele no médico, aí quando chegamos no médico, foram feitos todos os exames nele, e quando nós pegamos o laudo, estava escrito necrose asséptica da cabeça do fêmur. Aí eu olhei para o pastor Eliezer e falei, olha, mesmo sendo leigo em medicina, mas necrose é alguma coisa morta. Alguma coisa está morta aí dentro do Júnior. E aí levamos os resultados. Aí o primeiro médico que olhou e falou, olha, a partir de hoje seu filho não pode mais ir para o colégio, ele vai ter que ter aulas dentro de casa, não pode mais tomar banho sem ser sentado, tem que ser banho só numa cadeira. Desenharam um cinto que ele iria usar, segurando, prendendo o pé na cintura, e enfim, acabou a infância dele. Ele vai ser criado numa cama, que ele não iria crescer de um lado, só iria crescer de outro, porque deu necrose na cabeça do fêmur, então as células são mortas na cabeça do fêmur. Aí na primeira semana, nós pegamos, eu falei com ele, mesmo ele sendo criança,
Falei, olha, você agora vai ser assim, assim, assim. Acho que ele até abalou a mente mesmo sendo criança. Ficou uma semana assim. Depois de mais ou menos uma semana, eu reuni todo mundo de casa, né? Eu, meu esposo, meus filhos. Falei, pessoal, nós vamos orar pelo Júnior e vamos colocar ele nas mãos do Senhor. Nós não vamos privar a infância dele. Eu falei, mas cuidado, Juninho, porque o Juninho, ele sempre foi muito, né? Vamos dizer assim, uma criança arteira, né? Sempre gostou de brincar, não é bem arte, mas ele sempre gostou de brincar, tocava bateria, andava de bicicleta, jogava futebol, enfim, ele sempre teve uma vida muito ativa desde pequenininho. Aí nós oramos por ele, né? Fomos ministrando e orando e orando. Aí eu disse para ele, falei, Juninho, eu não vou privar a sua infância. Vamos tocar o barco, só que cuidado, vigia, né? Porque senão vão falar que a gente nem vigiou. Falei, mas nesse inteirinho nós vamos orando e vamos olhando, né? A observação e levando no médico. A gente não abandonou, a gente continuou olhando, mas vendo o que é que estava acontecendo. Aí fizemos novamente outros exames, aí mandamos também para um outro especialista, inclusive nessa época, uma missionária que hoje já falecida, mas na época levou também para um especialista, amigo dela, e ele olhou o laudo e falou assim, se essa criança aqui anda, então é Deus purinho na terra, porque é impossível ele andar como você está dizendo. Ela falou, não, ele anda, ele toca bateria na igreja. Ela falou, olha, então realmente é Deus purinho na terra. E de outras vezes, aí levava ele no médico e eu falava que ele estava crescendo normal. E eles diziam para mim assim, mas é impossível estar crescendo normal, porque normalmente não cresce de um lado. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, ele crescia normal, né? Ele foi crescendo normal. E por fim foi um médico, foi outro, foi um, foi outro. E o último médico falou assim para o pai dele, mas quem é o garoto? Daí o Eliezer disse assim, é esse aqui. Ele falou, se vocês não acreditam em mim, então leva para Curitiba. Porque é impossível ser essa mesma pessoa que está aqui dentro da sala. Aí o que eu quero dizer com isso? Houve a cura do fêmur? Não. Qual é o maior milagre? O maior milagre é ele ter necrose no fêmur e mesmo assim ter uma vida normal, ter crescido normalmente, não tomar morfina, hoje é casado, tem filho, e o milagre é que Deus sustenta ele com sua forte mão. Então é Deus quem realmente sustenta ele. Quando eu fiquei grávida do Juninho, eu morava na cidade de Londrina, e eu estava grávida, e eu disse para o Senhor Jesus assim, estava lá lavando a louça, e o pastor Eliezer trabalhando, e eu estava grávida, e eu disse assim, Senhor, mas eu sempre quis ter 3 filhos, mas exatamente agora, né, o Eliezer vai ficar desempregado, assim, conversando com Deus naturalmente. Aí, um dia nós fomos passar na cidade de Andirá, e nós estávamos na rua, e veio uma irmã correndo, que eu nunca vi ela nem mais magra, nem mais alta, nem mais baixa. E Deus começou a usar ela no meio da rua. E ela primeiramente falou com o pastor Eliezer, que tinha uma obra urgente em Cornélio Procópio, porque nesse período a gente morava em Londrina, que ia nos trazer para Cornélio Procópio, enfim, falou sobre tudo o que aconteceria, até de uma livraria que nós íamos ter. Aí de repente ela virou, pôs a mão na minha barriga e disse assim, por que você pergunta se esse é o tempo? Sou eu quem faço o tempo. E falou que seria um varão, que seria um menino, e me disse assim, antes, não se preocupe, antes dos médicos estou eu com as mãos estendidas. Eu achei que fosse eu que ia passar pelos médicos, mas hoje eu compreendo que antes dos médicos é ele quem está com a mão estendida. Então o milagre na vida do meu filho é que Deus o sustenta com forte mão, e ele trabalha, ele tem uma vida normal, e é um milagre, né, para a glória de Deus. Então, para você que de repente o médico também já disse que não tem mais jeito, já desenganou, eu gostaria muito de dizer para você que a última palavra vem de Deus. Ainda que todos digam que não tem saída, mas Deus é a saída. E que me chama muita atenção que naquele período, eu sempre abria aquele versículo que dizia, sou eu que formo os ossos e grande é esse mistério. E eu pensava, por que sempre eu abro a Bíblia e sai esse versículo? Aí depois eu compreendi que realmente é Deus que forma os ossos e que
que grande é esse mistério. Então, o milagre do meu filho foi esse, né, de Deus o sustentar com sua forte mão. Temos também o milagre do meu neto Davi, né, até quem tem Facebook tem a página lá, o milagre do Davi. Realmente o Davi nasceu de novo também, porque o Davi foi assim, ele estava começando a andar, ele estava na casa dele, brincando, foi pegar um vidrinho de esmalte, se jogou para trás, bateu a cabeça e rachou o crânio. Por ele ser tão novinho, né, então os ossos são mais sensíveis. Mas no dia que aconteceu isso, ninguém sabia que tinha acontecido isso. Aí minha filha estava no culto e o pai dele estava lá. Aí naquele momento que ela disse que o Davi caiu, eu falei, pessoal, vamos orar, porque a gente não sabe, né, criança vive caindo, de repente fosse alguma coisa normal. Mas não, era algo muito sério, muito grave, porque não saiu sangue por fora, a quebradura foi interna, então por isso que ninguém viu. Aí minha filha levou ele, aí foram com ele no médico, aí o médico, era época de pandemia, o médico falou assim, olha, faz o seguinte, mãe, leva ele para casa, se ele passar mal, se traz de volta, por causa da pandemia, era perigoso deixá-lo lá. E o menino com o olho parado, eu admirei do médico, né, ter mandado ele embora. Aí levaram ele para casa, e nada dele parar de chorar, e ruim. Levaram novamente para o hospital. Quando bateram a chapa da cabeça dele, viram que não tinha apenas um coágulo, o sangue tinha espalhado na cabeça. Se você pegar a chapa, você nem vê o cérebro, você só vê sangue. Então era algo assim que era realmente só um milagre. Aí naquele momento eles pediram para que corrêssemos para Londrina, e os médicos na realidade achavam que nem chegaria em Londrina. Aí nós fomos para Londrina. Chegando lá, os médicos falaram para a mãe dele, que é a Damaris, o Paulo, falou, olha, pais, nós não garantimos que ele vai suportar a transfusão de sangue, porque ele ia ter que fazer uma transfusão, e aquela idade não suporta a transfusão. Mas com isso, gente, foi tanta gente fazendo oração, Cornélio, Procópio, as outras denominações. Eu recebia mensagens de pessoas que moravam na Europa, em todos os lugares, orando, intercedendo, convenções, e todo mundo orando e orando. E por fim, aí os médicos falaram assim, eles até se despediram, que poderia acontecer alguma coisa. Aí quando foi de manhã, a dama disse assim, falou, mãe, ele suportou a transfusão. Quando ela me disse isso, eu falei para ela assim, então Deus já começou a fazer a obra. Então pode ficar tranquilo, porque se passou pela transfusão, é sinal de que Deus já está agindo. E nisso, algo assim que me chamou a atenção também na época, é que a Damaris, que é a mãe dele, embora muito jovem, mas mostrou ser uma pessoa de muita fé. E ela cantou, passou a noite cantando aquele hino, acho que é Deus de Milagres, Deus de Vitória, uma coisa assim. Eu sei que ela cantou esse louvor aí praticamente a noite inteira naquele hospital. Quando foi no outro dia, aí marcou então a cirurgia, foram 3 cirurgiões para operar a cabeça do Davi, e chamaram novamente, tanto Paulo como a Damaris, falou, pais, vocês podem se despedir, porque nós não garantimos que ele sairá da mesa, nós vamos fazer a nossa parte, porque era algo realmente muito grave. E aí, para honra e glória do Senhor Jesus, fizeram a operação, e era para ele sair da UTI depois de 3 dias, ele operou de manhã. Quando foi à tarde, ele já abriu os olhos, já olhou, já pediu um mamar, e foi algo assim incrível, como Deus agiu naquela situação, porque ele realmente nasceu de novo. Aí os médicos disseram assim, olha, ele sobreviveu à operação, agora vamos ver se não tem sequelas, porque pelo tanto de sangue, né, que foi espalhado ali, seria muito perigoso a questão das sequelas. Pois, gente, passou-se os meses, passou-se os anos, e ele voltou lá, glória a Deus, não teve sequela nenhuma, e o Davi está vivo, está saudável, mostrando assim que Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de milagres, ainda que esteja morto, viverá. Então ele nasceu de novo, a mãe dele comemora o aniversário dele 2 vezes por ano.
É um que ele nasceu realmente biológico e o outro que ele nasceu mesmo nessa dificuldade aí desse milagre. Então, foi um grande milagre, um grande livramento esse aí do Davi. Um outro milagre que aconteceu também, pastor Elias, mas esse aí foi comigo mesmo, foi algo muito interessante, mostrando assim que Deus, quando Ele quer operar um milagre, independente se você está dentro da igreja, se você está dentro da sua casa, onde você estiver, Ele vai fazer um milagre. Teve um dia que eu estava muito mal, uma dor de dente insuportável, e a gente orou, né, e ungiu, e tudo, e ora, e eu estava em casa. Aí eu falei, Senhor, não entendo, Senhor, que dor insuportável, parecia como se abelhas picassem a gente, é algo assim terrível. E aí eu falei, Senhor, se por acaso eu pequei, me perdoa, porque não é possível, uma dor era terrível. E falando com Deus, de repente eu tive uma má dorme, dormi mesmo, tive um apagão, como se eu levasse uma anestesia. E me vi dentro de um consultório, gente. Aí vi uma pessoa, vinha na minha direção, toda assim de branco, como se fosse um médico, uma dentista, né, um enfermeiro, sei lá. E ela pegou uma bandeja, pegou uma peça, tipo um estilete, pôs assim na minha boca. Quando ela deu aquele, tipo um cortinho assim, eu abri o olho. Eu abri o olho e a dor acabou. E eu fiquei com uma marquinha assim, muito mínima, como se fosse tipo uma espinha, assim, sabe? Acho que só para mim não esquecer realmente que ali houve um ato divino. Então eu creio em milagres porque eu já vi milagres, muito milagres. E se nós formos realmente contar os milagres, a gente vai longe, nós né? Temos tempo. Milagres e livramentos. Se vier mais alguma gente aí, então caixa aí, porque nós temos tempo aí. Então vamos lá, gente. Algo assim também que aconteceu com a gente, de bênção e de milagre ao mesmo tempo, de livramento também. Teve um caso que foi muito engraçado ao mesmo tempo, foi no Jardim Figueira. A primeira igreja que o pastor Eliezer dirigiu, que a gente foi lá dirigir. Nós estávamos assistindo um culto na época, e eu vi quando uma pessoa se levantou, eu falei, meu Deus, está armado. Daqui a pouco, conforme o pastor começou a ler a Bíblia, ele se levantou rapidamente, tirou uma peixeira de dentro da camisa e atirou no púlpito da igreja. E ele atirou realmente para matar o pastor. A intenção dele era essa. E aí o pessoal queria chamar a polícia, e o pastor Elias falou assim, não gente, não vamos chamar a polícia, nada, vamos continuar o culto, não vamos parar a adoração a Deus, vamos continuar. E o culto seguiu, e louvores, e palavra. Aí, de repente, quando foi no final do culto, mas me chamou a atenção quando ele tirou a peixeira, foi conforme você lia a Bíblia. Conforme Elias foi lendo a Bíblia, ele foi ficando convulsionado, só com a leitura. Aí ele catou aquela peixeira, jogou, caiu no pé do guitarrista na época. E eu sei que no final do culto, depois da mensagem, Elias fez um apelo, falou, quem quer aceitar Jesus? E aquele homem aceitou Jesus como Salvador. E o incrível é que daí ele olhou para a esposa e falou, vem aceitar também. E ela ficou meio assim, vem já. Ele era meio bandidão, então o jeito dele falar já era rústico. Mas ele aceitou Jesus. Aí depois do culto, aí foi conversar, né, com o pastor. Aí ele disse que ele morava em Ourinhos, ele não era de Cornélio Procópio, ele morava em Ourinhos, e ele estava no centro. E lá no centro o guia falou para ele, vai em Cornélio Procópio, nesse endereço e mata esse pastor. Então olha como é que é o mundo espiritual, né? O mundo espiritual, gente, ele existe, ele é real. Só que com um detalhe, o nosso Deus sempre vence. O inimigo só tem dois serviços, um para cair e outro para levantar, um para levantar e um para cair, porque o nosso Deus sempre está de pé. Então, eu não sei mais o que deu aquele homem, se hoje o que ele está fazendo na vida dele, né? Porque nunca mais o vimos, mas o que nos chamou a atenção é que ele aceitou Jesus como Salvador, e eu creio que ele hoje deve ser um grande pregador ou até um pastor, porque foi algo muito forte, muito tremendo, né, o que aconteceu. Outra milagre também, de livramento, é que quando nós tínhamos as crianças que eram menores, nós saímos do culto e de repente
repente, a estrada em que a gente passava era uma estrada muito escura, chamada Jardim Figueira. O pessoal que mora lá hoje sabe que hoje é iluminado, mas antigamente aquilo era tudo muito escuro. E de repente eu vi quando uma pessoa passou com um raio lá no meio da mata, né, onde é o centro comunitário hoje, mas na época não tinha nada. Aí eu vi o Juninho e falei assim, seu pai, bem-vindo, Juninho. Ele falou, vai ficar na vigília. Ele ainda brincou. Eu falei, meu Deus. Mas daqui a pouco não, o Eliezer apareceu. Eu falei, glória a Deus. Quando o Eliezer apareceu do meu lado, e ficou, né, nós e os filhos, de repente essa pessoa pulou atrás da gente, com uma arma. E ela colocou a arma bem nas costas do pastor Eliezer, assim. E ele falava, olha pra frente, estou cametrando, eu mato, é aquele barulhão. Agora vocês imaginam, uma rua escura, você com criança chorando, alguém armado, te ameaçando, né? E nós começamos a orar em espírito, nós olhamos um para o outro, começamos a orar em espírito, mesmo no meio daquela muvuca toda que estava. Aí de repente essa pessoa começou a gritar, que ela estava sendo queimada. E ela começou, o que é isso? Como é que pode? Eu estou vendo fogo, está queimando. E ele começou a entrar em desespero, porque ele estava ficando queimado, e o que estava acontecendo. E aí nós dois olhamos um para o outro, né, e pensamos, ó Deus agindo aí, né? Os anjos do Senhor acampados ao redor. Então, foi algo assim muito tremendo aquela noite para nós, ficou bem claro para nós que Deus nos guarda, que Deus nos livra, e para nós aquele dia foi um grande livramento. E depois que me chamou a atenção, depois que nós saímos de toda aquela rua escura, que nós chegamos lá em cima, esse homem agiu como se não tivesse acontecido nada, como se não houve nada. O que a gente viu ali? Ele estava possesso, mas naquele momento ele ficou liberto. E no que ele ficou liberto, ele nem se lembrava do que aconteceu. Então hoje eu também acredito que muitas pessoas ficam possessas, né? Não buscam, infelizmente, não buscam a Deus, ficam possessas e fazem coisas horríveis. E depois que a pessoa faz, o diabo deixa ele sozinho com as consequências, né? Mas o que eu quero dizer, grande livramento. Esse dia aí para nós foi um grande livramento que também marcou muito a nossa memória, né? Você falando em Jardim Figueira, fala um pouco então sobre aquele homem que foi no cemitério para depois de ir na igreja. Ah, sim. Você vai conseguir se lembrar? Um que estava na cidade, um demônio pediu para ir no cemitério, abrir um túmulo. Não, lembrou? Então, senão eu vou ficar contando. Não, pode contar. Porque esse aí eu não me lembro muito bem, eu só me lembro que realmente, quando estava expulsando o demônio dele, ele fedia carne podre, né? Era horrível, ele disse que tinha ido no cemitério mesmo comer carne humana. E só Jesus na casa. Ele também, só para te ajudar a lembrar, ele também disse que ele foi ordenado a ir no cemitério, abrir um túmulo, pegar uma carne de um morto, um defunto, fresco, e comer um pedaço da carne, oferecer aos guias, e os guias disseram, depois você vai lá nesse endereço. O diabo realmente perseguia mesmo, né? Vai nesse endereço, que era o endereço da igreja no Jardim Figueira, e ele foi lá nesse caso ele não foi para matar, mas ele foi para atrapalhar o culto, atrapalhar a obra de Deus e tal, tentou fazer isso, né? Não, e ali no Jardim Figueira era muita coisa que acontecia assim, né? Me lembro de uma criança que a gente estava naquela expulsão. Então, só para completar, porque senão não termina o assunto, né? Pode ir. Aí, nós fazemos muitos trabalhos de libertação, muitos cultos, né, com libertação, e um monte de gente caída no chão, tal, sendo libertos, e tinha um presbítero, e esse presbítero ficou lutando com esse indivíduo, e não conseguia expulsar esse indivíduo, era mudo, não falava nada, não fazia nenhum barulho, mas também não ficava liberto. E aí eu fui, né, liberta um, liberta outro, no nome de Jesus, vai, eram muitos que estavam lá para ser libertos. Tá, quando terminou, vi que aquele presbítero realmente não conseguia, eu falei, aquele
ele é bravo, deixa eu ir lá para ver. Aí chego lá, ele não saía mesmo, não saía, o demônio não saía. O Espírito Santo disse para mim, deixa ele aí, termina o culto, manda o povo embora, e depois você e ele, você expulsa. Aí o Espírito Santo deixou bem claro para mim que o demônio não estava indo embora, porque estava acontecendo um show para ele, era uma beleza, ele estava sendo o centro das atenções, e a igreja estava gostando de ver aquela situação. Aí eu terminei, deixei ele lá, amarrado, né? Terminei o culto, despedi o pessoal, falou, vou fechar a porta. E aí, lembro que, falou, quem quiser ficar, fique. Eu e você, eu sei que nós ficamos, mas não lembro quem mais, não. Minha mão não consigo me lembrar. Fechei a porta da igreja, e quando eu abri a boca para expulsar o demônio, ele deu um berro, os demônios saíram, mas a caatinga de carne putrificada era coisa de outro mundo, era horrível, horrível, horrível. Após a libertação desse rapaz, aí fui conversar com ele, né, e ele disse que ele foi ordenado a ir ali para atrapalhar a obra de Deus, e ele fez esse trabalho no cemitério para se dedicar, né, a um guia. Então, o mundo espiritual, como você disse, é real. Você estava para falar um outro assunto, então vai. Quando eu falei, vamos terminar esse, você estava para falar um outro. Estava falando desse caso aí mesmo, mas acabei, assim, bem nesse período aí também do Jardim Figueira. Eu não sei porque lá no Jardim Figueira era tanta batalha espiritual, mas tinha muito mesmo. E eu me lembro uma vez que eu fui, você estava expulsando demônio, acho que da mãe da criança, e eu peguei a criança começou a girar no meu braço. Ela girava, sabe, assim, como se fosse um redemoinho. E eu vi que aquilo não era normal. Aí comecei a expulsar o demônio também da criança. Sim. Né? Algo assim, horrível mesmo, né? Que realmente os pais também têm que tomar cuidado, né? Com os filhos. Os filhos também têm sim que trazer para a igreja, tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual, porque muitos pais deixam os filhos em casa, né? Falam assim, não, meu filho vai lá bagunçar na igreja, né? Vai correr na igreja. Não, gente, traga o seu filho para a igreja. Se correr, a gente vai entender. Sim, ele ficar quietinho, ele claro. tem que ficar, né? Porque hoje em dia, realmente, né? Está assim nesse nível, a criança. Então, a gente realmente tem que ensinar o seu filho, quando ele chegar na igreja, ele tem que ouvir a palavra também, porque ele crescendo, né? Não vai se esquecer da palavra de Deus. Mas estou dizendo assim, que às vezes a criança é muito novinha, tem criança que é um aninho, não entende nada. E ela vai correr, beleza, você vai, corre dela, segura. Mas já deixa ela no ambiente da igreja. Isso, porque daí ela já vai crescer no ambiente da igreja, isso é muito importante. Porque hoje, se você não trouxer o filho para Deus, o inimigo leva para o mundão. Então tem que tomar, sempre foi assim, né? Sempre. Se você quiser um futuro, tem gente que pensa no futuro para o filho só da escola. Não quero formar meu filho, ele vai estudar, ele vai trabalhar, mas esquece que existe a vida uma vida espiritual, né? Então as pessoas falam que cria o filho para o mundo. Não, nós criamos o filho para Deus, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e é uma responsabilidade dos pais levarem os filhos para a igreja. Tem gente que fala assim, não, eu deixo meu filho à vontade, se ele quiser provar o mundão, deixa ele provar o mundo, depois ele vem. Não, gente, enquanto estiver sob a tua tutela, sob a tua autoridade, faça a tua parte, porque depois vai chegar um momento que não vai conseguir fazer mais nada, né? Falando em milagres, algo também que veio a memória aqui lá atrás, eu e o pastor Eliezer, isso muito no túnel do tempo mesmo, né? Mas nós estávamos de carro e nós fomos, eu não me lembro se a estrada era Nova Fátima, onde que era, que eu só sei assim, que ele foi, no que ele foi, eu dei um grito, na hora que foi virar o carro, eu dei um grito que vinha vindo um caminhão no meio da rua. No que ele se assustou de eu ter gritado que vinha um caminhão, ele acelerou, e no que acelerou, o carro ficou assim, no meio-fio, né? Ficou dançando o carro. E nós dois dentro, parecendo um filme do Indiana Jones. Aí ficou nós dois assim. E
nós fomos saindo bem de fininho, com medo do carro capotar. E no que nós fomos saindo, gente, incrível, aquilo realmente parecia cena de filme. Aí chegou parou realmente dois caminhoneiros. E eles, parou um caminhoneiro, né, com 2 pessoas, mas aqueles homens bem fortão mesmo, né? Incrível, parecia esses homens que fazem muita malhação. E eles simplesmente não conversaram com a gente, não riram, não choraram, não fizeram nada demais, mas eles chegaram, um de cada lado, catou o carro como se o carro fosse um brinquedinho, como se fosse um carrinho rolemã. Cada um catou de um lado, ergueu o carro e pôs no asfalto novamente. Aí o pastor Eliezer falou assim: "Oh, Deus abençoe." Eu falei assim: "Já me abençoou." E entrou no caminhão e foi embora. Sabe, eu achei assim incrível. Foi um socorro, né? Foi um socorro. Aquilo para mim presente. sempre ficou assim na minha memória, né? Que foi realmente um socorro. Para nós irmos embora, nós vamos ter muitos outros ainda, eu sei que você tem bastante coisa para contar, que são 50 anos de história. Conta um pouco para a gente a história lá de Londrina, a provisão através de um anjo. Ah, sim. Londrina nós conhecemos, tivemos muita provisão realmente, assim, lembrando de Deus, né? Do que Deus fez para a gente. Eu até costumo dizer que antes da gente ir para Londrina, eu falava: Senhor, eu queria dar o meu testemunho, porque dar o testemunho dos outros não tem graça. Aí parece que o Coral Celeste resolveu falar amém. Aí passamos muita coisa, mas uma delas também é que um dia nós estávamos em casa, naquela época o pastor Eliezer era o gerenciador do Carrefour, aí depois ficou desempregado, né, do Carrefour, e nós estávamos em casa. Eu falei: meu Deus do céu. Falei para ele: olha, a última coisa, ninguém imaginaria a gente numa casa como a que a gente morava, que tinha acabado tudo. No que eu falei para ele, só se Deus mandar, eu nem fiz uma oração, eu falei: só se Deus mandar. De repente bateram palma no portão, uma Kombi, aí chegaram com um monte de coisa, encheu a pia da cozinha. Eu falei: mas quem mandou? Eu falei assim: mandaram aqui. E eu fiquei pensando, né, quem é que tinha mandado, porque uma que ninguém sabia, nem pensava. Aí depois dos 2 anos mais ou menos, a gente estava no culto, aí o irmão foi dar um testemunho, ele era dono do sacolão de Londrina, e ele disse que Deus falou com ele: você vai nesse endereço e manda isso aqui agora. Tem que ser agora. Então, assim, Deus conhece o nosso endereço, Deus sabe onde a gente mora, né? Deus sabe toda a nossa necessidade. Teve outro caso também, que bem nesse período aí, né, estava aquela crise, eu falei assim: olha, Eliezer, para a gente ir para Cornélio, que eu estava com 30, isso, para a gente ir para Cornélio, nós precisamos de X. Eu preciso de dinheiro para a gente ir até o terminal, do terminal até Cornélio, de Cornélio, né, até, enfim, tudo que nós tínhamos que fazer. Eu falei: a gente precisaria de X. Eu falei: só realmente se Deus mandar, né? Aí, nós fomos passear na casa do tio dele, e a hora vai, a hora vem, foi ficando tarde da noite, e de repente nós vemos um passe circular. A pessoa que deu o passe para nós nem sabia que a gente precisava daquele passe, mas a gente precisava. Aí nós entramos, pegamos o ônibus, nós chegamos no terminal, era o último terminal daquele período, que antigamente tinha a última viagem. Aí quando nós fomos entrar naquele ônibus, eu olhei no chão, no chão do ônibus, e tinha dinheiro contado, tanto, e naquela época era cruzeiro, né, cruzados novos, isso, mas era tantos cruzeiros e tantos centavos. Eu tinha acabado de fazer a conta, eu ia pegar a gente tanto em cruzeiro e tantos centavos. Aí, quando nós olhamos no chão, tinha as notas novinhas assim, gente, e um punhado de moeda do lado. Aí, eu olhei no chão, olhei dentro do ônibus, vi um moço ficou olhando, mas peguei, continuou sentado, falei: não é dele. Aí peguei, o Eliezer olhou para mim e falou: o que é isso? Foi dinheiro. É dinheiro. Aí nós subimos na escada, entramos, passamos a roleta, nós contamos o dinheiro. O dinheiro era exatamente o que a gente tinha acabado de fazer a conta dos cruzeiros e os centavos. Naquele momento, nós dois viramos rapidinho o rosto para trás. E cadê aquela pessoa que eu tinha visto sentada no último banco? Porque naquele terminal... E o ônibus não tinha parado para ele descer. Isso é interessante. nós nem tínhamos saído, foi dentro do próprio terminal, nós dois olhamos para trás, ele já não estava mais. Então,
assim, o interessante disso aí também é que Deus mandou exatamente o que a gente estava precisando, nem mais e nem menos. Ele mandou a quantidade exata que a gente precisava. E nós viemos, tal, Nós viemos, fizemos tudo que tinha que fazer. Isso. Então, assim, Deus, Ele está sempre presente, sempre. Não importa, assim, se é enfermidade, se é dinheiro, se é o quê, né? Mas Ele é vivo e é real. Não perca sua fé. Você que está me ouvindo aí nesse momento, esse podcast, tenha no seu coração que Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle, nunca perderá o controle. Mas creia que a provisão da tua vida, seja na medicina, seja nas finanças, Deus proverá para si o cordeiro, como se diz no versículo, né? Deus sempre provê. Amém. Deus abençoe. Então, pessoal, esse foi um podcast Milagres. Estivemos entrevistando aqui a pastora Claudilena na primeira fase do nosso podcast. Nós teremos ainda a segunda fase, mas nós queremos agradecer você que está com a gente aqui na Rádio ADN Web, você que está pela live e você que vai estar assistindo aí o podcast pelo YouTube. Deus abençoe. Milagre é um ato sobrenatural de Deus. Só Deus pode fazer. Milagre não é ato humano. Milagre é ato divino. Então Deus pode operar milagres. Então, entre muitos e muitos milagres que Deus operara nas nossas vidas, nós vimos acontecer pertinho de nós. A pastora Claudilena contou aqui alguns, e nós vamos fazer um segundo podcast para ela contar mais alguns, e nós teremos então com certeza a edificação da fé daqueles que estarão ouvindo. Conforme ela disse, creia, Deus é Deus de milagres. Sempre diga assim: nele eu confiarei. Tá bem? As considerações de agradecimento com a pastora Claudilena, nós vamos embora. Beleza, pessoal. Queremos agradecer aí todos vocês que estão na live, aqueles que ainda vão estar ouvindo depois a live, todo o pessoal aqui da Assembleia de Deus Nacional, Tempo Central, toda a região, também do Brasil e do mundo. Né? O pessoal também está na África, na Europa e outros países, pastor Elias, de repente nem a gente sabe que eles estão ouvindo. Mas eu sei que estão ouvindo bem nítido ali, tanto na África como na Europa, já testemunharam que o som sai bem nítido lá também. E isso é uma bênção. Então eu quero agradecer a todos vocês, né, que passaram esses momentos com a gente, ouvindo esse podcast. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e creia que Deus ainda faz milagres. Maravilha, atrás das câmeras, missionária Doris Ney. Queremos também deixar nossos agradecimentos aqui. Até a próxima segunda-feira, nós teremos o próximo podcast e com certeza todos nós seremos edificados. Deus abençoe.